Louvado seja Deus por tudo que Ele tem feito. Glorificado seja Deus pela vida e pela salvação. Glorificado seja Deus pela sua criatura. O ser humano é criado pela mão do Senhor. E em se tratando desta criatura, no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, no verso 7, a palavra nos diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. É assim que o profeta Isaías descreve em Isaías 43, 7, que o homem foi criado para a glória de Deus. E aqui cabe a pergunta: você sabe o que é a glória de Deus? Você sabe quem é glorificado? Na Bíblia de Estudo de Genebra, no livro de Ezequiel, quando começa a descrição no capítulo 1, logo em seguida nós temos uma notificação a respeito de a glória de Deus. Quem é glorificado? E temos uma conotação muito interessante sobre a glória de Deus. Entretanto, antes de fazer esta leitura, nós vamos falar a respeito do ser que respira. Esse ser, aquele que foi feito imagem e semelhança de Deus. Diz em Gênesis capítulo 1, no verso 27, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Na Bíblia de Estudo do Expositor tem uma explicação para este versículo. Explicação essa que divide o versículo em 3 partes, sendo a primeira: e criou Deus o homem à sua imagem. A palavra homem deve ter o artigo definido, o homem, que quer dizer Adão. O mesmo homem, Adão, mencionado em Gênesis 2,7, versículo que também irei ler após. Estas não são, portanto, duas narrações da criação do homem, e sim uma declaração divina. A segunda explicação é a respeito: a imagem de Deus o criou. Esta imagem de Deus se perdeu na queda. Quando você quer conhecer sobre a queda, você lê o capítulo 3 de Gênesis. Entretanto, a restauração da imagem se consumou na cruz, mas a finalização desta restauração não ocorrerá até a primeira ressurreição. E fechando o versículo, nós temos: macho e fêmea os criou. Representa, ao menos pelo que sabemos, a primeira vez que Deus criou o sexo feminino, ao menos no que se considera seres inteligentes. Não há registro de nenhum anjo fêmea. Isto é a explicação dada na Bíblia de Estudo do Expositor a respeito do versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Já em Gênesis 2, verso 7, nós temos o seguinte: formou, pois, o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o sopro da vida, e o homem foi feito alma vivente. Este versículo também, na Bíblia de Estudo do Expositor, é dividido em 3 partes,
e para cada parte temos uma explicação. A primeira parte diz: formou, pois, o Senhor Deus o homem do pó da terra. A sua explicação é: proclama o corpo físico feito de argila. A segunda parte do versículo é: e soprou em suas narinas o sopro da vida. O sopro da vida que vem de Deus pertence à alma e ao espírito do homem. O primeiro homem, Adão, foi criado quando Deus soprou a alma e o espírito no homem, e veio logo e automaticamente a concepção. Fecha o versículo dizendo: e o homem foi feito alma vivente. A sua explicação é: o homem possui uma alma e um espírito, e ambos residem no corpo físico. A alma tem ligação direta com o corpo, o espírito com Deus. Então, isso aí nós fizemos a leitura dos 2 versículos que falam a respeito da criação do homem, em Gênesis, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, e fizemos a leitura da sua explicação. O nosso texto básico para explicação da glória de Deus foi em Isaías 43, verso 7, a qual na Bíblia de estudo diz que Deus criou o homem para a glória dele. E a sua explicação é: o próprio nome de Israel significa príncipe de Deus, o soldado de Deus. E assim todo israelita era chamado pelo nome de Deus. Você que não é de Israel, mas que crê que Deus enviou Jesus para lhe dar inteira comunhão com Ele, uma vez que o ser humano perdeu a comunhão na queda, como é descrito lá em Gênesis capítulo 3, agora o Senhor providenciou a restauração deste homem, como diz em Gênesis capítulo 3, verso 15, e essa restauração é exatamente para que o homem possa glorificar a Deus. Mas, fazendo a descrição da Bíblia de Genebra, como disse anteriormente, a glória de Deus, quem é glorificado? A glória de Deus é a honra, esplendor que Ele possui desde a eternidade, independentemente de qualquer coisa que Ele receba de volta da sua criação. Nas Escrituras, a glória de Deus é retratada principalmente pelo resplendor magnífico da manifestação de Deus. Assim, a própria Shequina, ou seja, a nuvem resplandecente que podia assumir o aspecto de fogo, conforme está em Êxodo capítulo 24, verso 17, era chamada de glória de Deus. Deus apareceu nessa nuvem de glória em momentos importantes da história, como você pode ler em Êxodo capítulo 33, verso 22, capítulo 34, verso 5. Também ler em Êxodo 16, verso 7 e verso 10, capítulo 24, 15 a 17, capítulo 40, verso 34 e 35. Não fica só em Êxodo, mas em Levítico, capítulo 9, verso 23 e 24. Depois no livro histórico de 1 Reis, capítulo 8, verso 10 e 11. Depois lê no livro profético, Ezequiel, capítulo 1, verso 28. Capítulo 8, verso 4. Capítulo 9, verso 3. Capítulo 10, verso 4. Capítulo 11, verso 22 e 23, e não fica só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também descreve a glória de Deus,
como você pode ler em Mateus capítulo 17, verso 5, Lucas capítulo 2, verso 9, em Atos capítulo 1, verso 9, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17 e em Apocalipse capítulo 1, verso 7. O resplendor de Deus é a demonstração visível da maravilha da sua transcendência sobre toda a criação, enquanto a glória dos seres humanos diz respeito às suas riquezas e qualidades admiráveis. A glória de Deus é a sua grandeza, o resplendor e a honra incomparável como Criador de todas as coisas. Davi meditou sobre essa ideia em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 10 e 11, dizendo: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. A glória de Deus também é o propósito para o qual todas as coisas foram criadas. Em o Salmo 150, no verso, nós temos a descrição que todo ser que respira, louve ao Senhor. Nas palavras do apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós que dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Você encontra essa descrição em Romanos, capítulo 11, verso 36. Todas as coisas têm como fim supremo que Deus seja glorificado por meio de sua criação. A natureza proclama a glória de Deus. Você pode contemplar isto no Salmo 8, verso de 3 a 9. Você pode contemplar no Salmo 19. A derrota do mal lhe confere honra, conforme escreveu o apóstolo João em 1 João capítulo 2, verso 13 e 14. E a redenção do seu povo lhe dá grande glória, como também escreveu Paulo em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Nesse sentido, a glória de Deus é a finalização inevitável de todas as coisas. Glorificar a Deus é a responsabilidade moral de todos os seres humanos. Nesse sentido, ao honrarmos a Deus em tudo o que fazemos, o reverenciamos e reconhecemos seu poder, bondade e dignidade. Com efeito, os seres humanos devem viver em sujeição aos mandamentos de Deus, a fim de reconhecer a sua grandeza incomparável diante de todas as outras criaturas. Paulo apresenta esse objetivo como a motivação para nossas escolhas na vida. Em 1 Coríntios 10, 31, ele descreve claramente como isto deve acontecer, dizendo: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se você tem observado, tem tido a oportunidade de ouvir outras reflexões que tenho feito, sempre tenho citado este versículo de 1 Coríntios 10, 31. Nas palavras do breve catecismo de Westminster, nós temos na primeira colocação do breve catecismo que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre.
A glória que Deus recebe dos seres humanos é o tipo de honra mais elevado que a criação pode dar ao seu Criador. No início, Deus abençoou os seres humanos com glória e honra. Salmo 8, verso 5. Colocando-nos no mundo como portadores honoráveis de sua imagem. Como pode ser visto em Gênesis, no capítulo 1, quando diz que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Texto que li tanto no capítulo 1, no verso 27, como no capítulo 2, verso 7. Então, como criaturas glorificadas, criadas à imagem de Deus, seremos capazes de honrar ainda mais a Cristo e ao Pai, ao qual toda a glória é devida, como está em 1 Coríntios, capítulo 15, versos do 42 ao 44, como também descreve em Apocalipse, capítulo 5, verso 12. Nas palavras dos reformadores, nós temos que somente a Deus seja a glória. Sole Deo glória. É assim que é descrito. Que você possa parar um pouco e meditar na palavra de Deus, reconhecendo que Deus te criou para a glória dele e que você possa glorificar a Deus em todas as coisas que você venha realizar. Como disse Paulo, e aqui repito, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, conforme está em 1 Coríntios 10, 31. O ser humano foi feito para a glória de Deus. Você tem glorificado a Deus? Se você não tem feito isso, hoje o Senhor te dará a oportunidade de você glorificar a Deus e glorificar da forma certa, reconhecendo que foi criado por Ele, que foi criado para a glória dEle, reconhecendo que você um dia caiu, porque você e eu caímos quando Adão caiu. Todos os homens caíram e foram destituídos da glória de Deus. É assim que a palavra de Deus descreve em Romanos, no capítulo 3. Nós vamos contemplar o apóstolo Paulo descrevendo claramente que todos pecaram. Todos, não disse apenas um ou outro, mas diz claramente em Romanos 3, no verso 10, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há um justo. Nesse mesmo capítulo, no verso 23, ele diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Neste mesmo livro de Romanos, no capítulo 6, no verso 23, nós temos: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você quer ter vida eterna com Deus? Reconheça que com Adão você e eu caímos, mas com Cristo seremos restaurados. Basta tão somente crer, porque isso acontece por fé, não é por nenhuma ação que você e eu venhamos fazer. E se você perguntar o que é fé, você lendo em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, você vai ter a definição do que é fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Eu não vejo, mas eu creio que
Cristo tomou a forma de homem, como é descrito pelo apóstolo João no capítulo 1, no verso 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Ele tomou a forma do homem simplesmente para que pudesse cumprir o que é descrito em Isaías capítulo 53, que ele sofreu, morreu, mas ressuscitou para que você e eu, crendo nele, venhamos ter vida eterna com Deus. Ainda diz em Hebreus capítulo 11, no verso 6, o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Busque a Deus de forma certa, como descreve as Sagradas Escrituras, e você assim verá a glória de Deus. Que Ele, pois, te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.